Hoje, a gente mergulha numa das maiores e mais decisivas batalhas do Antigo Testamento, a conquista do norte por Josué. É uma história impressionante sobre uma aliança que parecia invencível e uma estratégia que, sinceramente, mudou tudo. E para a gente ter uma ideia da escala do que estava acontecendo, o texto bíblico usa essa imagem muito poderosa. Um povo tão numeroso quanto a areia na praia do mar. Isso já de cara estabelecia a magnitude do desafio que Josué estava prestes a enfrentar. Era gente que não acabava mais. Então, quem é que estava por trás dessa força toda? Bom, no centro de tudo estava Jabim, o rei de Azor. Mas ele não estava sozinho, não. Ele foi o grande arquiteto de uma coalizão militar gigantesca, provavelmente a maior que aquela região já tinha visto. Olha só, Jabim não juntou apenas uns reis vizinhos, como os de Madom, Sinhom e Aksaf. Ele foi além. Ele conseguiu unir povos inteiros. Cananeus, amorreus, heteus. Basicamente, era uma frente unida de quase todas as nações da região. Uma demonstração de poder que, na época, era sem precedentes. E aqui está o pulo do gato, o que dava a eles a vantagem militar decisiva. Não era só o número de soldados, mas a tecnologia de ponta da época. Muitíssimos cavalos e carros de guerra. Naquele tempo, gente, carros de guerra eram equivalente a tanques modernos. Eles significavam mobilidade, poder de fogo, uma superioridade que Israel simplesmente não tinha como igualar. E aí, diante de um exército que parecia invencível, a história dá uma virada. O foco sai da força humana e vai para uma intervenção divina, que chega com uma promessa e uma ordem bem específica. Dá para sentir o peso saindo dos ombros de Josué quando ele ouve isso, né? Não temas, amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos. É uma promessa de vitória total e imediata, vinda diretamente de Deus. Um contraste absurdo com a realidade assustadora que ele via no campo de batalha. Só que a promessa veio com instruções bem claras, bem diretas. Primeiro, jarretar os cavalos. O que é isso? É cortar os tendões deles para inutilizá-los para sempre para a guerra. E segundo, queimar os carros de guerra. O objetivo aqui não era só vencer a batalha, mas aniquilar a vantagem tecnológica do inimigo para garantir que Israel não confiasse nesse tipo de força no futuro. Com a promessa na mão e as ordens na cabeça, Josué parte para a ação. E a estratégia que ele usa é o que define o clímax de toda essa história. Um ataque surpresa, rápido e decisivo lá junto às águas de Merom. A palavra-chave aqui é de repente. A coalizão estava lá, acampada, provavelmente super confiante nos seus números, no seu poder. E Josué usa a velocidade e o elemento surpresa para neutralizar essa vantagem toda antes que eles tivessem tempo de organizar seus carros de guerra. Foi uma jogada rápida, audaciosa e genial. E a vitória foi... Nossa, foi absoluta. Não foi só vencer a batalha. Foi uma aniquilação. O ataque inicial em Merom foi só o começo. Depois veio uma perseguição implacável que foi até lugares bem distantes como a Grande Sidom. O texto faz questão de dizer, até não lhes deixarem nenhum. E aqui, a narrativa volta para aquele ponto central, a obediência. Depois da vitória esmagadora, Josué cumpre as ordens à risca. Ele foi lá, jarretou os cavalos e queimou os carros, exatamente como lhe foi dito. A obediência dele é mostrada como o fator-chave para o sucesso de tudo. Bom, com o exército inimigo totalmente derrotado, a atenção de Josué se volta para as cidades. E um destino bem especial estava reservado para a líder daquela aliança toda, a cidade de Hazor. Hazor teve um tratamento diferente por uma razão muito clara. O texto a descreve como a cabeça de todos esses reinos. Ou seja, era o centro nervoso, a capital que organizou e liderou toda a rebelião. Destruir Hazor tinha um significado simbólico e estratégico enorme. A estratégia aqui fica claríssima. Enquanto Israel tomava as outras cidades fortificadas, eles não as queimavam, provavelmente para poderem morar nelas depois. Mas Hazor, a líder, foi completamente queimada, reduzida a cinzas. Foi um recado bem claro. A cabeça da aliança foi cortada e destruída para sempre. E, embora as outras cidades não tenham sido queimadas, o destino dos seus habitantes foi o mesmo. A narrativa é brutal, é direta. Nada restou do que tinha fôlego. Essa ordem de destruição total dos povos foi executada em todas as cidades que foram conquistadas.
Depois dessa sequência de campanhas militares violentíssimas, o capítulo chega a uma conclusão bem marcante. O grande conflito termina e uma nova era finalmente começa para aquela terra. É bom a gente lembrar que isso não aconteceu de um dia para o outro, não. O texto menciona que, por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Foi um processo longo, desgastante, não foi uma única batalha ou uma campanha que durou algumas semanas. E aqui, a história meio que fecha um ciclo. O sucesso de Josué não é apresentado apenas como uma vitória militar dele, mas como o cumprimento de uma promessa antiga, uma promessa que tinha sido passada por Moisés. Cada passo, cada batalha, tudo estava ligado a um plano maior. Então chegamos à frase final, que é carregada de um significado imenso. Depois de anos e anos de conflito, de batalhas e de destruição, e a terra descansou da guerra. É uma declaração de finalidade, o fim de uma era de violência. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Nesse contexto de conquista, de destruição total dos inimigos, o que exatamente significa para a terra descansar? É só ausência de batalhas? É a paz que vem depois da vitória? Ou é algo um pouco mais complexo? É um ponto que, sem dúvida, ecoa através da história.